Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Então, chegamos a mais uma aula e vamos orar, né? Pedir a Deus que Ele nos ajude para que a gente possa aprender mais sobre Ele nesta manhã. Então, oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por esta semana que se inicia, o dia de hoje, que o Senhor venha abençoá-lo mais e mais, Senhor. Abençoe esta aula, nos ajude a entender o que for estudado e que a gente possa, Senhor, cada vez mais praticar a Tua palavra, o que Tu queres que façamos. Continua conosco, nos abençoe, nos guarde de todo mal, é o que te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, crianças, como vocês já devem estar sabendo, né? Nós estamos organizando uma programação para o Dia das Crianças, que será no dia 17 deste mês, e vamos ter a oportunidade de estarmos juntos depois de tanto tempo. Graças a Deus, esse momento está prestes a chegar. Aguardamos com tanto carinho, né, esse momento, e agora Deus está proporcionando. Então eu espero todos no dia e horário lá na igreja, para que a gente possa nos rever, conversar um pouco, né, e prestar essa homenagem a vocês, tá bom? Então eu já estou aqui feliz, né, porque esse momento vai acontecer. E posteriormente vamos, né, voltar às nossas atividades normais, né? Em nome de Jesus, está mais perto do que longe esse momento. Então vamos para a nossa aula de hoje, que tem como título Jesus acalma a tempestade. Então vocês já devem até ter ouvido falar alguma vez nessa passagem bíblica que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, começando no verso 35 e vai até o 41. E essa passagem bíblica fala de um momento que Jesus estava reunido com seus discípulos à beira do mar da Galileia, e ele estava ensinando, né, como Jesus gostava muito de fazer, juntar a multidão e começar a ensinar aquelas pessoas a palavra de Deus. E nesse momento, né, não foi diferente. Jesus estava ali falando, mas quando ele acabou, ele pediu, né, para que os discípulos levassem ele para o outro lado, para uma outra parte, e entraram num barco e assim fizeram. Outros barcos com outras pessoas também foi acompanhando o barco que Jesus estava com seus discípulos. E ali Jesus, como estava cansado, ele resolveu, né, a descansar, se deitar um pouco ali numa parte do barco e tirar então, né, um descansozinho, um cochilo, né? E nesse período os discípulos ficaram acordados e conversando, né, um com o outro, enquanto chegava numa outra parte. Só que nesse momento aconteceu uma tempestade muito forte. A gente fala
assim, tempestade, quando acontece de chover muito forte. Então, isso é uma tempestade. E quando acontece isso no mar, né, quando a pessoa está lá no mar, então ela percebe que as águas, né, do mar, ela fica agitadas. As ondas ficam mais fortes, mais altas, e isso faz com que o barco, né, o navio, venha balançar muito. Então aconteceu que quando essa tempestade começou a cair e a água do mar começou a se agitar, o barco começou a balançar muito, começou a entrar água no barco, e aí os discípulos ficaram com medo, tiveram muito medo, porque eles achavam que a água ia entrar no barco e o barco afundar e eles iam morrer afogados. Só que eles esqueceram de um detalhe. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. E aí eles foram lá e acordaram Jesus. Quando Jesus acordou, que viu todo aquele desespero dos discípulos, ele simplesmente ordenou que aquela tempestade parasse, que aquela agitação do mar se acalmasse. E Jesus, naquele momento, ele fez um milagre. A partir daquele milagre, houve então uma bonança. A Bíblia diz que houve uma bonança. Uma bonança é um momento bom, um momento que a gente pode passar na nossa vida muito agitado, de acontecer muitas coisas que não são boas, mas depois vir coisas boas, acontecer coisas boas em nossa vida. Então, aquele momento ali em que Jesus acalmou a tempestade, a água do mar, então houve uma tranquilidade. Todo mundo ali que estava desesperado, e no caso os discípulos, eles então tiveram um momento de sossego, um momento de que aquele medo passou, né? Então, em muitas vezes, crianças, na nossa vida, a gente vai ter medo de determinadas coisas que vai acontecer e a gente vai ter muito medo. Mas a gente deve confiar, nunca esquecer que Jesus ele está conosco, como ele estava ali no barco junto com aqueles discípulos. Jesus ele está conosco, ele está no nosso barco. E a gente precisa confiar e acreditar que nada vai dar errado se Jesus estiver conosco. Então, que a gente, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente venha cada vez mais acreditar e confiar em Deus. Porque a gente vai passar por muitas coisas ruins neste mundo. Vai acontecer muitas coisas que não são boas na nossa vida. Mas a gente tem que acreditar que Deus, ele vai, depois de passar esse momento ruim, ele vai nos dar um momento bom, um momento em que a gente vai descansar, um momento em que a gente vai se alegrar, e um momento em que o medo vai embora e a gente vai apenas desfrutar daquele momento bom que a gente vai viver depois dessa agitação, depois do medo. Então nunca podemos perder a fé em Deus, porque Ele está conosco. A gente precisa confiar nele e ter fé. Aqueles discípulos, eles perderam um pouco a fé em Deus naquele momento.
eles começaram a ter medo e achar que tudo ia se... todos iam morrer, né? Mas nós, né, temos que confiar em Deus, sempre, sempre. Deus tem que ser a nossa rocha, né? E a gente tem que estar em cima dessa rocha, né? Porque a gente vai estar bem sustentado. Nada vai nos derrubar. Pode até nos balançar, né? De um lado para o outro. Mas a gente não vai cair porque a nossa rocha é Jesus. E a gente está firmado nele. Então, crianças, que vocês confiem em Deus sempre, independente do que estiver acontecendo, a situação que cada um estiver passando. Vamos sempre confiar em Deus, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, saudade. Em breve essa saudade vai acabar, está com os dias contados, né? Então, assista a aula toda e qualquer dúvida, pergunte e cumpra lá o desafio que vocês já sabem quais são, né, os desafios, tá bom? Então, tchauzinho e até em breve.